Vamos para a mensagem de hoje? Nossa mensagem de hoje está lá em Romanos 14. Vamos começar por lá. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Para a gente compreender o que ele está dizendo. Romanos 14, 10. Já acharam? Quem não tiver com a Bíblia, vai estar na tela aí, o pastor Roberto está colocando, mas nós vamos ler. Diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havendo de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E aqui a gente começa aqui nossa mensagem de hoje, principalmente o versículo 12. De maneira que cada um se dará conta de si mesmo a Deus. Você vê que é um versículo muito interessante, que ele fala, olha, todo mundo vai confessar. Que todo joelho se dobre, que todos confessem. Mas cada um vai dar conta de si. Muitas das vezes nós queremos empurrar, né? Nós queremos empurrar o evangelho goela abaixo na vida das pessoas. Ainda mais se é um parente nosso, que nós queremos tanto que ele se converta. Nós chegamos lá e falamos, não, fulano, converte que Jesus é seu Senhor, Salvador. Aceita Jesus que vai estar tudo bem. Mas cada um dará conta de si. Mas eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido. Continua, cada um dando conta de si mesmo. E isso é uma maneira muito interessante que Deus usou, porque ele fala assim, olha, eu vim para salvar todos, sem exceção. Quem acompanha aqui comigo já os domingos aqui, às 15 horas, sabe disso, que nós temos pregado sobre isso, uma continuação. Desde janeiro que eu comecei a fazer os cultos, temos falado sobre isso, domingo após domingo, que a salvação vem por meio de você crer no Senhor Jesus e fazer conforme a vontade dele, não a nós. Então não é só a questão de você querer falar com Jesus, de querer estar perto de Jesus, de querer padecer, fazer como está escrito aqui, ó, dobrar seu joelho diante dele e falar assim, eu confesso Jesus. Mas ele fala no final, vai dar conta, cada um de si. Então é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o que estamos fazendo no nosso dia a dia, que nos tem nos levado até um certo ponto da nossa vida. Porque a maioria das vezes não tem coisas não dando certo, coisas travadas, coisas perdidas, que nós nos perguntamos, Deus, por que está acontecendo isso? Por que, Deus, por que eu tenho ido na igreja, eu tenho feito as coisas? Por que, Senhor? Nós até perguntamos, o que eu tenho feito de errado? Não é assim que nós fazemos? Nós perguntamos, Senhor, mas não é possível. Eu tenho feito tudo conforme o Senhor fala. Será? Porque se nós cremos numa Bíblia que fala que Deus, Jesus veio para nos salvar, Deus é um Deus que nos abençoa, que nos trata como filho dele, que não quer nosso melhor, por que as coisas estão acontecendo errado na nossa vida? Lembrando que às vezes você talvez vem na igreja, você ora pelo seu filho, talvez seu filho até venha na igreja também, seu familiar, mas você fala assim, para mim as coisas dão certo, mas o fulano nada acontece com ele. Eu já cansei de orar por ele, não é possível, o que acontece? É cada um dará conta de si. Você pode orar pelo seu filho, mas você fala assim, mas ele não quer sair disso.
ele não quer sair dessa vida, a vida dele vai mudar? Não vai. Porque é ele que tem que querer sair. Nós que temos que querer mudar, uma transformação. Lembra que nós falamos em março? A mudança começa o quê? De dentro para fora. Não começa no nosso chegar, fulano, eu quero que você mude. Fulano, preciso que você mude. Se ele não quiser, não vai acontecer nada. Nada vai mudar na vida dele. Vai continuar do mesmo jeito que estava antes. Por mais que você queira, brigue, nós temos vários casos. Vamos pegar um caso de uma mãe que tem o seu filho drogado. O que ela mais quer é o quê? Que o filho saia daqui dali, né? Quantos casos eu vi no Rio de Janeiro? Quantos? A igreja que eu estava lá ajudando como pastor, ficava a 30, vamos supor, 50 metros de uma boca de fumo. Então você imagina os casos que eu já passei naquela igreja. De pessoas chegarem comigo, eu preciso de ajuda. Mas você fala o seguinte, olha, e às vezes até com os narizes, cansei de chegar lá com gente lá e a pessoa chega, preciso de ajuda, e o nariz cheio de pó. Cansei, isso era normal para mim. Andar com pessoas nessa situação, pregar para eles, falar com eles de Jesus. Mas pergunta, quando você fala assim, ó, você tem que largar isso aí. Pergunta se queria. Falava, ó, desse jeito não vai dar, você precisa querer mudar. Eu lembro de um caso mais específico, que nós estávamos lá e chegou 3 jovens. 3 jovens que vinham de longe. A polícia estava fazendo operação e eles chegaram lá caminhando. Eles foram caminhando de uma favela para outra, uma distância longe, longa. Eu acho que dava o quê? Uns 5 quilômetros, 10 quilômetros por aí. Mas foram lá para buscar droga. Andou isso tudo. Muitas das vezes, para ir na igreja, nós andamos nem um pouquinho, nós reclamamos, né? Mas eles andaram isso tudo atrás da droga. E eles chegaram lá e conversaram e falaram assim, nós queremos mudar, nós não queremos essa vida. Nós queremos a mudança, nós não queremos mais viver assim. A mãe é chateada comigo porque eu larguei tudo para viver desse jeito. E eu quero sair disso. Aí nós pregamos para ele, conversamos com eles. No final, chegaram assim para nós, eu entendi tudo que o senhor falou, mas eu vou só ali fazer a última vez. E eu volto. Voltou? Mas de quem queria? Nós também queremos que ele mudasse. A mãe dele também queria que eles mudassem. Mudaram? Não. Porque a mudança tem que vir deles. O querer de ser algo mais perto de Cristo, alguém que vai andar com Deus, tem que vir deles. Tem que vir de nós. Se eu não quiser falar assim, eu não vou fazer o culto hoje não. Alguém vai me obrigar? Só Deus vai me cobrar depois. Mas ninguém vai me obrigar. Mas é algo que vem de mim. Eu chego aqui e falo assim, eu vou fazer o culto lá. Deus tem uma mensagem boa, Deus vai abençoar. Mas eu tenho que querer. Muitos de nós, às vezes, nós colocamos a culpa. Nós falamos, eu estou assim porque é culpa do meu irmão. É culpa da minha irmã. Ela que fez isso. É culpa do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do um amigo. É do meu chefe. Estou com pouco dinheiro, a minha vida continua presa assim. Porque meu chefe é vaca. O senhor não conhece ele, o senhor não sabe o tanto que ele é mão de vaca. E ele fica prendendo, ele não aumenta o meu salário. Nós colocamos a culpa em quem? Nos outros. Nós nunca assumimos, falando assim, não, Deus, tem que ter outro jeito. Tem que ter outra maneira. Não posso continuar assim, eu não posso continuar dessa maneira, porque não está bom. Não, mas nós não nos damos conta que nossa maneira de pensar está errada. E cada um vai dar conta de si. Nós achamos que eu estou no aglomerado de pessoas aqui. Se o fulano fez errado, aí ele fez, ele vai pagar. Mas se você está conivente com aquilo, você está aceitando aquela situação. Você não pode aceitar aquela situação que está errada no seu ambiente familiar, no seu ambiente empresarial, do seu trabalho. Você está sendo conivente. Você fala, não, temos que mudar. Porque cada um vai dar conta de si. Não é assim que fala? Porque, às vezes, nós queremos jogar para as pessoas, eu quero que nós peguemos um exemplo muito bom.
Está lá em Marcos 9, abre na sua Bíblia, você vai entender que às vezes nós jogamos até para Deus, para Jesus, os nossos problemas. Nós falamos que é culpa deles. Marcos, abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós temos um caso muito bom, um exemplo muito bom disso, que o próprio Jesus fala. Marcos 9. Abre aí na sua Bíblia, Marcos 9, versículo 22. Eu não vou falar a história toda detalhadamente, mas para a gente entender um pouco mais do que nós estamos falando hoje. Marcos capítulo 9, versículo 22. Já conseguiram achar? Quem não achou, coloque aí. Nós temos um caso de um menino, de um pai, que se fala na Bíblia até que é o jovem lunático, que os discípulos não estavam conseguindo expulsar o espírito imundo dele. A multidão se formou. Jesus chegou ali para ver o que estava acontecendo. Aí que tem até aquela frase, aquele versículo que muitos conhecem: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Porque eles não conseguiram expulsar aquele espírito. Mas no versículo 21, vamos começar do 21, ele fala o seguinte: quando Jesus chegou ali, já o espírito maligno já se manifestou, começou a espumar pela boca, começou a fazer aquelas coisas que a maioria das coisas o pessoal já sabe já o que acontece. E o versículo 21 ele diz o seguinte: Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse-lhe: desde a infância. Então nós temos um jovem que está sofrendo desde a infância. E continua dizendo: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, o que Jesus disse? Tudo é possível que crê, não é isso? Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Nós pegamos uma frase de Jesus que muitos ficam chateados se for estudar a frase no original, que muitos não percebem isso. Muitos pegam só a parte, tudo é possível que crê. Mas você vê que o pai do garoto fez o quê? Ó Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Muitos fazendo isso, não fazemos? Quando vê um problema, fala: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Está difícil, está complicado, não estou conseguindo viver dessa maneira. Ô Senhor, faz alguma coisa por nós, tem compaixão de mim. Ô Deus, faz alguma coisa, estou pedindo, pelo amor de Deus, não sei mais o que fazer, como agir, como proceder. Não é assim que nós fazemos? Você viu o que Jesus respondeu? Disse-lhes: se tu podes, se eu posso, não tem nada a ver comigo não. Não tem nada a ver comigo. Não joga essa bomba para cima de mim não, não joga essa bomba para cima de mim que não tem nada a ver comigo isso não. Ele fala o quê? Tudo é possível que crê. Então, o problema não é só eu quero você bem. Eu quero você bem, eu quero você vivendo, eu quero você comendo o melhor dessa terra. Mas você tem que crer. E olha que é o próprio Jesus falando isso. É o próprio Jesus que fala isso com ele. Olha, se tu podes, não. Eu quero que você faça, mas se você não mudar esse jeito de pensar seu, esse jeito de agir, começar a crer que eu posso fazer as coisas na sua vida, eu não vou poder fazer nada. Lembra que lá fala das 10 virgens, fala, ele está aí, ele bate a porta, ele quer entrar. Mas quem não estava deixando entrar? Somos nós mesmos. Muitos aqui talvez viveram a vida antes do Evangelho. Você não teve que escolher mudar? Você não teve que aceitar Jesus? Quantos aqui são batizados? Levante a mão assim, nós vamos fazer um batismo, hein? Falando já nisso, daqui a pouquinho, um mês que vem, nós vamos marcar o batismo. Se não é batizado ainda, você batiza. Mas você vê que foi uma escolha sua, não foi? Você que quis. Você falou assim, não, eu preciso seguir a esse Jesus. Eu preciso descer as águas. E diz aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado, será o quê?
salvo. Então nós precisamos crer nesse Senhor Jesus para a nossa salvação. Nós precisamos crer também nele para que ele possa agir na nossa vida. Porque ele quer agir. Deus quer fazer as coisas. Deus quer trabalhar na nossa vida, quer nos mudar, quer nos dar uma vida e uma vida com abundância. Mas nós precisamos crer nele. E quando nós nos cremos, ainda jogamos a culpa nele. Senhor, eu quero, Senhor. Você não está entendendo? Você viu como esse pai falou? Ajuda. Se tu podes, me ajude. Se tu podes, Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer tudo. E Ele já fez tudo por nós. Ele entregou o bem mais precioso dele pela nossa vida. Ele já fez tudo. Ele está ali pronto para te abençoar. Basta você querer. Não jogue a culpa em Deus. Não jogue a culpa nos problemas. Não jogue a culpa nas pessoas. Olhe para dentro de você. Eu tenho que olhar para dentro de mim, para ver o que está acontecendo. Eu não posso aceitar uma dor, eu não posso aceitar um sofrimento, eu não posso aceitar isso. Nós que temos que agir, nós que temos que fazer acontecer. Falar, Senhor, eu não posso viver assim, eu não quero viver assim. Eu tenho que andar segundo a Tua vontade, então me mostra o caminho que eu tenho que andar. Não, Senhor, se Tu podes. Senhor, se o Senhor quiser. Senhor, não. Levante-se. Ponha-se de pé. Ponha-se de pé e você vai poder levantar, poder viver aquilo que Deus quer para você. Se eu não quisesse estar aqui, como eu falei, eu não estaria. Mas eu estou aqui porque Deus manda e eu tenho que estar aqui. Porque esse é o meu chamado. Você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida? Porque nós pensamos às vezes só em nós. Pensamos somente aquilo que nós queremos fazer. Aquilo que você quer fazer, talvez não é o que Deus quer. Nós temos um caso muito específico na Bíblia de Adão e Eva. Quantos lembram? Vamos lá lembrar? Lá em Gênesis 3, abre na sua Bíblia aí. Nós vimos que teve um pai que mesmo com problemas, seu filho estava ali perdido. E ele pergunta, Senhor, se Tu podes. E agora nós vamos ver em Gênesis 3. Versículo 8. Conseguir abrir Gênesis é mais fácil, né? Está no início da Bíblia, quem está com a Bíblia aí em papel, rapidinho acha Gênesis. Gênesis 3:8 diz o seguinte, quem não está aí acompanha na tela. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto? Maldita serás, mais ainda que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os teus dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominarás. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No solo do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Nós vimos um caso excelente de pessoas que, quando veio o problema que fez, a besteira que fez, que todos nós sabemos que tinha uma árvore do bem e do mal, que Deus falou para Adão, falou: Adão, tem tudo aqui, não tem, Adão? Tudo que você precisa está aqui nesse jardim. Tudo muito bonito, tudo muito belo. Mas olha, deste fruto aqui, Adão, dessa árvore aqui, eu penso assim, eu falo assim, não chega nem perto, né? Mas ele fala assim, não coma. Disso aqui não. Isso aqui você não deve comer, não deve usar. E se fosse eu, ainda falo assim, ó, preferência, nem chega perto. Porque ele já evita já, né? Mas você vê que Adão fala o quê? Acontece que Deus, como todas as tardes, ele vinha falar com Adão na virada do dia, aquele entardecer. Pensou, já imaginou que magnífico isso? Todo dia, Deus no encontro. Todo dia, Deus que vai ao seu encontro. Não é assim, nem você que vai ao encontro de Deus. É Deus que vai ao seu encontro. Deus que chegava lá, Adão, cadê você, meu filho? Estou aqui já, você não está no local combinado não, o que aconteceu? Está diferente? Já imaginou que maravilha isso? Deus ia ao seu encontro. Aí você vê que Adão tinha comido do fruto. E o que acontece quando Deus questiona ele? Foi a mulher que tu me destes. E o que ele chega com a mulher, o que a mulher fala também? Foi a serpente que o Senhor colocou no jardim aí. É a serpente aí que estava aí. Não foi culpa minha. Nós não fazemos assim às vezes? Nós colocamos a culpa sempre no outro. A culpa nunca é nossa. Nem foi a boca de Adão e de Eva que abriu para comer o fruto, né? Que pegou o fruto e comeu. Mas foi a serpente. Um fica jogando culpa no outro. Um passou para o outro, falou, olha, foi, mas foi culpa dela, não foi por culpa minha. Tá parecendo aqueles irmãozinhos, né? Mais quando é novo, o irmão chega para o outro, a mãe chega assim, quem foi que fez? Ao fulano. Eu vou falar no meu caso, foi a Luana, minha irmã. Foi o Jones. Eu não. Eu sou um santo. Você faz uma auréola aqui em cima, né? Eu sou uma santidade em pessoa. Eu não faço nada de errado. Eu sou um santo. Olha, filho melhor que eu não tem não. Não é assim que nós fazemos? E nós levamos isso, nós achamos que sempre estamos certos. Mas Deus tinha dado uma ordem, não tinha? E olha o que aconteceu. Nós saberíamos se Adão chegasse e falasse, Senhor, eu pequei, eu errei. Nós sabíamos que poderia acontecer. Talvez estivesse lá, talvez estivesse no jardim ainda, talvez não. A gente nunca sabe, o se não existe. É somente uma hipótese que nós colocamos na nossa cabeça. Mas nós vemos o caso de Davi. Lembra de Davi? O que Davi fez? Um homem segundo o coração de Deus. Davi estava ali, à toa, sem nada para fazer, em vez de estar lá na guerra. Viu Batseba, chamou Batseba e cometeu o ato, o pecado. Tempo depois, Batseba engravida, ele manda matar Urias, praticamente, né, colocou ele à frente da batalha. Nós sabemos, naquela época, quem ia para a guerra, quando ficava na frente de batalha, praticamente seria morto. Já tinha, ainda mais que ele mandou, além de colocar na frente de batalha, que não protegesse. Então, olha o caso que chegou. E nós vemos que Davi cometeu esse ato horrível, esse pecado horroroso, ruim, feio, dos mais altos, vamos pegar assim, se fosse na hierarquia de pecado, além de fazer o ato com a mulher do outro, ainda mandou matar o outro ainda. Olha que coisa ruim. Mas você vê quando o profeta vai confrontar ele, você viu, lembra o que ele falou? Ele fala, ó, pequei, somente pequei. Eu não fiz nada que foi orgulhoso para mim. Eu não fiz nada que eu me orgulhasse disso. Você vê que era um homem segundo o coração de Deus e pecou. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando tinha um problema e ele cometeu o pecado, ele reconheceu. Ele não foi falar assim, olha, foi a mulher.
A mulher que foi a culpada. Ela estava tomando banho ali, de um lugar que não devia tomar, né? Bem aqui na minha janela, sem roupa. Como é que pode um negócio desse? Foi culpa dela, não foi culpa minha. O que seria acontecido com Davi? Porque a exposição do pecado de Davi naquela época era apedrejamento, segundo a lei. Estaria morto. Mas você vê, por causa de ele entender, compreender, que fala assim, eu fiz errado mesmo. Eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso, a culpa é minha. Ele assumiu para si. E Deus o quê? Perdoou. Teve as consequências? Teve. Todo pecado tem consequência. Não importa se você pediu perdão ou não, ele tem consequência. Que muitas vezes a pessoa peca, né? Ela chega lá assim, não, mas Deus é amor, Deus me entende, Deus perdoa. Deus perdoa sim, Ele perdoa. Mas todo pecado tem consequência. Todo pecado vai ter alguma coisa ali que vai acontecer, que você não vai gostar depois. Que no mínimo a vergonha você vai sentir, que nós como cristãos, que nós andamos no caminho de Deus, quando nós fazemos alguma coisa que não deveríamos falar, nossa, não era para ter feito isso. Não era para ter contado essa mentirinha besta, né? Não era para ter feito isso. Depois vem aquela condenação, não vem na mente? Você fica pensando, você fica triste. Não era para ter feito isso. Porque todo pecado tem consequência. Não importa o tamanho dele. Mesmo que você peça perdão, tem consequência. O que é importante é não pecar. Não é assim? E você vê que Davi, a diferença de Davi para Adão. Adão chegou e falou, foi a mulher. Foi ela que fez isso. E nós, às vezes, somos assim. Acontece as coisas na nossa vida, nós jogamos para o outro. Nós nunca assumimos que o nosso problema começa com nós mesmos. É nós que estamos fazendo. Deus não tem nos abençoado, nós falamos assim, a culpa é de Deus, Deus não me abençoa mais, não está acontecendo mais. Mas Deus tem desistido de mim e não tem feito conforme Ele falou que ia fazer. Mas será que a nossa vida está tudo bem, está tudo certo? Nós estamos seguindo o caminho do Senhor, nós estamos feitos. Você lembra do homem lá, do jovem, do pai do jovem? Se tu podes. Deus está falando assim, não é eu que posso. Eu posso tudo. Agora, se você quer isso, você crê que eu posso fazer? Porque aí também a culpa era de quem? Era de Jesus ali? Não. Era do Pai. E a maioria das vezes a culpa é nossa. É minha, é sua, que nós não cremos. Nós não seguimos a Jesus, nós seguimos nossos próprios caminhos, nós queremos ainda que dê certo. Nós amamos isso ainda, né? Nós queremos fazer a nossa vontade. E tem que dar certo, senão se não der certo é culpa de Deus. Deus que não fez, Deus que não me abençoou. Mas nós temos que viver uma vida de comunhão com Deus. Nós iremos errar? Iremos. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Todos nós fazemos coisas que às vezes nós falamos assim, nossa, não era para ter feito isso. Já foi. Numa briga de trânsito, hein? O pessoal gosta de brigar no trânsito. Chega aquela situação, o cara te deu uma fechada, você fala, miserável. É a palavra mais pequena possível que eu posso usar, né? Tem outras que usam coisa pior. Nós falamos miserável, filho de Nabucodonosor, né? Não pode um cara desse fazer isso comigo. Estava aqui tranquilo, é só um filho desse, do Satanás, para atazanar minha vida uma hora dessa. Estou atrasado. Desde esse ponto, nós estamos pecando. Mas nós vimos que se nós assumirmos aquilo que nós fazemos, e nós decidimos mudar, porque Davi pecou, não pecou? Davi fez os maiores pecados que tem, conforme a gente falou, mas Deus perdoou. Davi voltou a fazer? Jamais. Diz que Davi pediu perdão e nunca mais pecou daquele jeito. Nós temos que decidir na nossa vida, no nosso conceito de mudança, de querer viver uma vida melhor com Deus. Não importa se você vive uma vida que você acha assim, não, mas eu estou bem, eu ganho um salário bom, eu estou aqui bem, eu consigo viver bem. Mas você não tem ideia do que Deus tem para você. Se você vive essa vida do jeito que você está, imagina se você vivesse com Deus, o que aconteceria? Você imagina que se fosse do lado de Deus, aquilo que estaria com você?
mas às vezes nós conformamos naquilo que nós temos. Mas Deus tem muito mais para dar para mim e para você. Basta você confiar nele e acreditar que Ele pode fazer coisas magníficas, coisas grandes na sua vida, que Ele pode operar milagres, e não chegar para Ele: Senhor, se o Senhor pode fazer isso por mim? Não. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor faz. Se nós estamos crendo nele, o milagre acontece. Porque vamos voltar lá em Marcos, para a gente encerrar. Lá em Marcos 9. Já vamos terminar já. Marcos 9. Lembra o versículo 23, que ele começa, que ele fala: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Você viu que coisa interessante? Se ele tivesse falado desde o início: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, já não tinha acontecido? Já não tinha, Jesus não tinha curado ali o menino já no mesmo instante? Na mesma hora? Lembra do Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele chega lá e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então seja feito conforme você quer. E ele começa a enxergar. E esse menino aqui chega aqui, o pai do menino chega assim: Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode. Me ajude na minha incredulidade, porque eu sou um pecador, eu sei que o Senhor pode, mas eu ainda estou meio... Mas me ajuda, Senhor, mas eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar a vida do meu filho. Eu creio que o Senhor pode. O que Jesus fez? Espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele. Não volte mais. E o menino ficou são. O menino ficou bem. O menino nunca mais teve aquilo dali. Mas foi o pai do menino que chegou assim, teve que crer. E a maioria das vezes eu e você, que nós temos que crer no poder de Deus e crer no que Deus pode fazer na nossa vida. Crer na mudança, crer que nós podemos chegar além. Falar: Senhor, talvez você, na sua fé, você talvez vacile ainda. Você também não tenha, está igual o pai do menino aqui, pai do jovem lunático. Senhor, me ajuda na minha credulidade. Peço para Deus te ajudar, mas creia nele. Senhor, meu coração ainda é um pouco trêmulo, fale com ele. Senhor, meu coração ainda está um pouco ainda, eu não creio totalmente, mas eu quero crer no Senhor, eu quero aprender a crer mais no Senhor. Eu quero aprender a estar mais com o Senhor, ter esse entendimento que o Senhor tudo pode fazer na minha vida. E peça para Deus, quando você for pedir as coisas, peça para Deus crendo que você vai receber. Se você pedir crendo, Ele te dá. Não, viu? Se tudo podes, não. Se tu podes, não, meu filho. Tu podes, não. Jesus está falando assim: eu posso. Não tem o versículo? Tudo posso no quê? Aí em Filipenses, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu enfrento qualquer problema, eu enfrento qualquer situação, ou eu enfrento qualquer caminho, ou eu enfrento o Satanás que for, se eu estiver crendo naquele que me fortalece. Se você crê naquele que te fortalece, nada, nenhum mal pode te parar. Nenhum mal pode te atingir, porque você vai estar com Deus, vai estar caminhando com Ele. E caminhando com Ele, nada te atinge. Pode vir situações, problemas, desafios. Pode vir, não vão deixar de vir. Mas nada vai te parar. Nada vai fazer você tropeçar, nada vai fazer você parar a sua caminhada. Mas esteja no caminho de Deus. Viva isso. Se dedique a estar no caminho dele. Você pode ter certeza que a sua vida
vai ir muito além do que você imagina, do que você pode chegar. Amém?